Onde que lê? Ah, certo. Eu estive aqui em 2005, nessa casa, e confesso que não me lembrava aqui do sistema de funcionamento. Mas bom dia a todos. Eu gostaria, rapidamente, aqui, já que o tempo é escasso, cumprimentar e agradecer o gentil convite, seja cumprimentar todos os parlamentares federais aqui presentes. Peço escusas por não nominá-los todos, mas agradeço na pessoa dos deputados, presidente da comissão, o Jarbas Passarinho, e o relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni. Cumprimentar também o presidente da JUFC, Roberto Veloso, que aceitou me acompanhar nesse evento. Cumprimentar todas as senhoras e senhores, jornalistas, pessoas em geral aqui presentes. Eu peço de pronto escusas pelo fato de não poder ficar aqui todo o tempo. Eu fui convidado e eu tinha assumido um compromisso, infelizmente, à noite em Curitiba, que não tem importância desse evento, evidentemente, mas foi algo que eu não conseguia contornar. Daí a necessidade de voltar à tarde ainda para Curitiba. Mas até o meio-dia eu estou plenamente à disposição do Congresso, da Câmara, para conversarmos. E mesmo fora dessa audiência pública, igualmente, eu não tenho qualquer receio. Para mim, na verdade, é uma honra, um orgulho poder contribuir com a Câmara nesse momento. Eu fico especialmente honrado de estar aqui presente para discutir essa temática. Sou um dos responsáveis por esse caso que chamou Operação Lava Jato, que tem a fase ostensiva dela começou há cerca de 2 anos. E claro que existem várias perspectivas de se analisar o caso, mas uma perspectiva que é clara, baseada aqui nos casos já julgados, é que foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave, ilustrada pelo fato, nós temos hoje já 4 ex-diretores da Petrobras condenados criminalmente, né, todos eles envolvidos em condutas criminais sistemáticas de cobrança e recebimento de corrupção. Um quadro que não se limitou necessariamente à Petrobras, e hoje nos jornais, sobre um caso que começou a investigação em Curitiba, mas prosseguiu em outro juízo, caso envolvendo a empresa Eletronuclear, em que foi condenado o ex-presidente da Eletronuclear, o almirante Otton, também por condutas graves de corrupção. E o que mais me perturbou, talvez, durante todo esse caso, não somente os fatos, mas o que me perturbava uma certa naturalidade com a qual alguns personagens envolvidos reconheciam que pagavam propina ou recebiam propina. Então, não raramente, algumas pessoas ouvidas em juízo que admitiram os fatos afirmavam que pagavam isso como uma espécie de regra do jogo. Então, por que se pagava a propina? Porque era assim, havia uma regra, e às vezes utilizava a expressão, uma regra de mercado, de que em todo contrato público, daquela área específica, daquela estatal, havia um pagamento de uma comissão em um percentual calculado sobre os contratos. Claro que muita coisa do que foi dito nesses casos demanda a prova de corroboração, mas, ilustrativamente, esses 4 ex-diretores da Petrobras condenados, todos eles foram surpreendidos com saldos milionários em contas bancárias no exterior, especialmente na Suíça. No caso já conhecido de um ex-gerente, nem é um desses diretores, mas um ex-gerente, que devolveu aos cofres públicos, após um acordo de colaboração, cerca de 98 milhões de dólares. Então, isso é extremamente preocupante, porque se constata uma naturalização da corrupção
no âmbito das nossas instituições. Isso transcende a qualquer discussão partidária, essa é uma preocupação que tem que... uma preocupação de todo homem público, de toda mulher pública, e o que nós vimos até o momento é que o judiciário, e aqui eu não digo, não faço nenhuma pessoalização, porque existe uma instituição envolvida, vários juízes, outras instituições, Ministério Público, Polícia Federal, mas que as respostas a esse problema estavam vindo quase que exclusivamente do Poder Judiciário. E até mais de uma vez eu falei publicamente que o Judiciário estava como uma voz no deserto, porque onde estão as outras instituições? Onde está o Congresso? Onde está o Poder Executivo atuando? E por isso que vi com muita felicidade a recepção por essa casa do projeto das 10 medidas e a formação dessa comissão especial. Para mim isso significa, olha, o Congresso está pretendendo apresentar uma resposta a essa questão da corrupção sistêmica. E isso é algo que nos dá muita esperança, o Congresso respondendo a esses anseios da sociedade, para que nós minoremos esse tipo de problema. Quero deixar, em relação a esse projeto popular, é um projeto que foi feito pelo Ministério Público, mas que angariou mais de 2 milhões de assinaturas. Eu quero deixar muito claro desde o início que a minha posição é endossar o projeto. Eu concordo com o projeto, eu acredito que 2 milhões de brasileiros que assinaram não podem estar errados. Claro que sempre é possível um espaço de debate, e o papel dessa casa é, evidentemente, deliberar e debater sobre esse projeto, mas, em essência, esse projeto ele é um projeto muito importante. Não que qualquer lei vai ser uma lei de salvação nacional. O problema da corrupção não se resolve com o passe de mágica, não existe uma bala de prata que resolva esses problemas, mas é importante que nesse contexto atual, em que o Judiciário vem atuando em relação a esses fatos, outras instituições vêm atuando em relação a esses fatos, que o Congresso também faça a sua parte, dando início, talvez, a um ciclo virtuoso em relação ao qual nós podemos ter uma esperança de que, no futuro, esses níveis de corrupção sejam reduzidos no âmbito de nossas instituições. Eu tive recentemente a convite no exterior para uma exposição e fui preocupado com a imagem que as pessoas, os estrangeiros, tinham do Brasil. Afinal de contas, esse quadro de corrupção sistêmica é algo extremamente desalentador, que não contribui para melhorar a nossa imagem, mas tive até uma grata surpresa, no sentido de que, em geral, os comentários eram comentários positivos, no sentido, olha, o Brasil está enfrentando o problema. A corrupção sistêmica, evidentemente, ela não existe no mundo inteiro, mas corrupção existe no mundo inteiro, em maior ou menor nível, e existem países com níveis de corrupção piores do que os nossos. E o que chamou a atenção foi essa visão estrangeira positiva, no sentido de que o Brasil estava enfrentando esse problema, diferentemente de outros países, talvez em quadros até piores ou equivalentes, em que as suas instituições se encontram dormentes. Sobre o projeto especificamente, eu preparei algumas sugestões muito pontuais em relação a esse projeto. Eu pretendo entregar essas sugestões, não hoje, mas nos próximos dias. Eu não quis trazer sugestões completas, porque eu estou apresentando elas na audiência pública e eu quero também ouvir, evidentemente, a posição dos senhores parlamentares. Então, eventualmente, alguma coisa que eu já preparei, eu posso, eventualmente, ser convencido de que eu estou errado, ou, eventualmente, incorporar alguma sugestão dos senhores parlamentares. Mas eu me comprometo, a partir do fim dessa audiência pública, em apresentar à relatoria essas sugestões por escrito em um prazo reduzido.
E, enfim, o que eu pretendia agora era começar a examinar esse projeto e apresentar as minhas sugestões aos senhores. Deixando muito claro que, mais uma vez, que apesar das minhas sugestões, tá, eu acredito nesse projeto, eu acho que ele é um projeto importante, não pelo conteúdo, não só pelo conteúdo intrínseco dele, que é um conteúdo bom, mas pelo fato de que, se aprovado, a meu ver, isso representa uma atitude louvável do Congresso e uma sinalização de que o Congresso, a Câmara aqui em especial, falando já que está nessa casa, está em sintonia com essa ansiedade da sociedade, no sentido de que esse problema tem que ser reduzido no Brasil, que chega de corrupção nesses níveis que nós temos assistido, infelizmente, no noticiário, e não só no noticiário, nos processos, nesses últimos anos. Pois bem, o projeto de lei 4.850, seguindo aqui o texto apresentado pelo deputado federal Antônio Tami, o artigo 2º trata da tipificação do enriquecimento ilícito. Para essa proposição, eu não tenho sugestões específicas. Esse tema da criminalização do enriquecimento ilícito é um tema relativamente antigo. Existe já um projeto que veio até do próprio governo em relação à tipificação dessa conduta. Existe alguma controvérsia em cima dessa tipificação, mas, em síntese, visa-se ali criminalizar o agente público que tem um patrimônio incompatível com os seus rendimentos ilícitos. Há quem argumente que haveria uma violação, talvez, da presunção de inocência, porque o acusado teria que comprovar essa compatibilidade, mas não me parece que essa crítica é totalmente correta, porque a acusação tem que provar, e tem que provar acima de qualquer dúvida razoável, que o patrimônio do acusado é incompatível com os seus rendimentos lícitos. A prova de que tem o acusado de demonstrar que a acusação está errada não é diferente do que acontece em outras acusações criminais. E a prova continua sendo da acusação. Então, essa é uma tipificação relevante, eu acho que é importante. Não raramente, em algumas investigações criminais, o juiz se depara com casos em que existe um patrimônio do agente público inconsistente com seus rendimentos lícitos, e daí vem uma suspeita muito forte de que isso seja produto de crime contra a administração pública, mas às vezes é muito difícil rastrear isso, a origem, e determinar essa origem. Então, eu endosso plenamente essa proposta de tipificação do crime de enriquecimento ilícito, que é do artigo 2º do projeto. O artigo 3º do projeto, ele aumenta penas de crimes contra a administração pública. Acho que essa proposição é importante, especialmente em relação ao aumento da pena mínima. Porque às vezes nós temos crimes previstos no nosso Código Penal e que, à primeira vista, parecem que são apenados um tanto quanto severamente. Por exemplo, pena de lavagem de dinheiro, que é de 3 a 10 anos. Parece uma pena severa, pode ficar até 10 anos de pena, mas o fato é que tem que ter atenção para a pena mínima. Porque normalmente os juízes, ao fixarem as penas, partem, nos casos normais, da pena mínima. E quando se pegam crimes contra a administração pública, como são vários, são crimes graves, mas com penas mínimas, que partem de 2 anos, como o próprio crime de corrupção, há uma grande chance de uma conduta grave não ser apenada de uma forma proporcional. Então, essa proposta, especialmente no que se refere ao aumento da pena mínima, pela proposta a pena mínima vai para 4 anos, parece uma proposta importante e relevante da parte do Ministério Público. Não é apenas incremento de pena, não acho que incremento de pena é uma resposta a todos os problemas da criminalidade, mas em alguns casos realmente é possível rever penas do nosso Código Penal para determinados crimes quando elas aparentam ser desproporcionais. Aqui eu teria uma sugestão específica. Eventualmente, podem ter casos de corrupção ou crimes contra a administração pública
envolvendo condutas mais triviais. Eu lembro de um caso que eu tive, até ilustra isso, era um servidor da Polícia Rodoviária Federal, que ele ia naqueles cemitérios de veículos, de carros batidos, e ele tirava as baterias dos carros para revender, né? Era um crime de peculato, ele não podia fazer isso, estava sob a guarda dele, mas era um crime de uma dimensão assim muito pouco significativa. E nesses casos se justifica um tratamento mais leniente em relação a esse tipo de conduta. Não que não seja crime, mas não precisa ter um apenamento tão severo como as formas de criminalidade mais complexas. Então eu tenho uma sugestão aqui para esse artigo 3º, para que fosse introduzida uma forma privilegiada dessa conduta criminal. Eu até fiz uma redação no seguinte sentido: para esses crimes do 312, 313-A, 316, 317 e 333 do Código Penal, que são crimes contra a dimensão pública, a seguinte redação: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a vantagem indevida ou dinheiro, valor ou bem imóvel apropriado, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Então resolve no sentido de aumentar a pena para as condutas normais e graves de crimes contra a administração pública e tem uma válvula de escape para a redução de pena quando há um dano, uma vantagem indevida, num valor muito pouco significativo. Não que isso não mereça censura, qualquer crime merece censura, mas uma censura menor do que aquela prevista para as condutas normais ou mais graves. Essa seria uma sugestão. O artigo 4º fala do confisco alargado. Nós temos no Código Penal o confisco de bem de produto de crime. Então, quando alguém comete um crime e se identifica o produto, um imóvel, um veículo, um saldo de conta bancária milionária, esse bem fica sujeito ao confisco criminal. Então, o juiz profere a sentença e confisca. Agora, existem casos, principalmente envolvendo criminosos profissionais, em que a atividade não foi praticada como um ato isolado no tempo e espaço, mas uma atividade profissional daquele indivíduo, como, por exemplo, um grande traficante de drogas, ou uma pessoa envolvida em atos de corrupção sistemáticas, em que é muito difícil, às vezes, identificar com facilidade o bem que foi o produto do crime específico. Mas é possível, com uma prova segura, chegar à conclusão de que todo o patrimônio daquele indivíduo envolvido em atividade criminal profissional é produto de atividade criminal. Eu tive um caso, até ilustra isso, não é no âmbito da corrupção, mas envolvendo o Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramar, em que era uma investigação de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E essa investigação envolveu lá a apreensão de 800 tantos quilos de cocaína, toneladas de maconha, e foi identificada parte do patrimônio desse indivíduo. Eu não tinha na época essa previsão do confisco alargado, mas o meu raciocínio no caso foi, olha, esse indivíduo dedica-se profissionalmente ao tráfico de drogas. Por outro lado, ele tem todo esse patrimônio colocado em mãos de pessoas interpostas, principalmente, e em relação aos quais não existe nenhuma prova de origem lícita. Então, o que eu fiz na sentença foi confiscar o patrimônio todo que foi identificado como pertencente àquele indivíduo, ainda que em mãos de pessoas interpostas. Fiz isso no caso concreto, acho que é uma possibilidade do juiz realizar isso, mas, havendo uma previsão legislativa, dê seu juiz numa posição mais confortável. E essa previsão do confisco alargado não é uma, eu gosto de usar a expressão, não gosto tanto assim, uma jabuticaba, é algo que vários outros países têm previsão normativa. Então, por exemplo, existe lá a lei britânica Proceeds of Crime Act de 2002, em que eles fazem uma distinção entre confisco em crime isolado no tempo e espaço, único crime, que é o confisco clássico, e o confisco naqueles casos que eles chamam de um estilo de vida criminoso, que é um confisco alargado, mais amplo. Também em Portugal, Lei 5 de 2002 prevê confisco alargado. Então, a introdução disso no Brasil não discrepa de nada do que tem sido feito aí no direito comparado. Também é uma previsão muito positiva e que tem uma importância que transcende esses casos de crimes contra a administração pública.
Então, essa previsão do artigo 4º, a primeira parte, eu também sou totalmente a favor e aqui não tenho sugestões específicas. A segunda parte desse mesmo artigo 4º trata novamente de acréscimo de pena em crimes contra a administração pública quando o dano for de determinada dimensão. Aqui eu repetiria aquelas palavras primeiras, também concordo com esse acréscimo de pena, considerando que aqui seriam crimes contra a administração pública de especial dimensão, extraordinária magnitude, se justifica um tratamento mais gravoso. Para o artigo 5º, trata-se aqui de aumento de pena também para estelionato, quando praticado contra o poder público. Eu repetirei aquelas mesmas considerações, sou também aqui favorável, e aquela previsão da fórmula privilegiada resolve os problemas de eventuais casos diminutos para não terem uma sanção desproporcional. Em relação ao artigo 6º, que é a previsão de criminalização de duas condutas novas na Lei 8.137, eu concordo integralmente, não tenho considerações a ser feitas e também não acho necessário aqui considerações específicas. O artigo 7º trata da qualificação de crimes contra a administração pública, aqueles crimes de elevada dimensão, tá? Como crimes hediondos. Há uma discussão sobre isso há bastante tempo no Congresso. A qualificação como crime hediondo apenas significa um tratamento pela lei mais rigoroso dessas condutas, né? Não implica em prisão obrigatória, a prisão tem que estar presentes os pressupostos e fundamentos, prisão cautelar, implica apenas um tratamento mais rigoroso em matéria de progressão de pena, basicamente, e em matéria de flagrante delito, mas no flagrante até uma discussão sobre isso. Não acho que é algo assim tão que mude tanto o quadro normativo, mas é uma proposta também que eu endosso integralmente, não tenho aí maiores considerações. O artigo 8º trata da possibilidade do tribunal, entendendo que há um recurso protelatório, determinar desde logo o trânsito em julgado. Então, o que acontece? Existe, pontualmente, não se pode generalizar essa censura, mas como o nosso sistema processual ele é muito generoso em recursos, há uma tendência do advogado, querendo fazer o melhor para o seu cliente, e esse é o papel do advogado, por vezes abusar do sistema recursal, apresentando recursos infinitos, mesmo quando ele não tem razão. Talvez ele esteja no papel dele, talvez não esteja, mas o fato é que a lei não deveria ter essas brechas. Tá? E aqui a proposta é pura e simplesmente do relator do processo, nos tribunais, constatando que o recurso é meramente protelatório, ele poder, desde logo, determinar o trânsito em julgado, certificar o trânsito em julgado. O Supremo já faz isso há muito tempo. Então, na verdade, aprovar essa proposta é basicamente dar mais legitimidade a uma conduta que os juízes já fazem. Não tem aí maiores dificuldades, eu endosso integralmente. A segunda parte desse artigo 8º, do artigo 578-A, o membro do tribunal que pedir vistas após o voto do relator, e quando houver do revisor, terá o prazo correspondente a 5 sessões para estudar o caso. Aqui é aquela ideia de impedir vistas a perder de vistas, né? E para que quem pediu vista do julgamento colegiado apresente. Eu sou favorável, eu tenho minhas dúvidas, às vezes existem justificativas, talvez pudesse colocar ali uma sugestão de acréscimo, salvo quando houver uma justificativa para demora, porque às vezes acontece, os tribunais são abarrotados e pode acontecer de uma necessidade maior desse atraso. Do artigo 9, a mesma proposição em relação ao artigo 8º, só que o processo civil, também concordo integralmente. O artigo 10º trata também da parte recursal,
também de questões relativas a abuso de recursos. Então, nós temos na lei processual os embargos de declaração, que servem para aclarar uma decisão proferida, e, por vezes, nós temos embargos de declaração em cima de embargos de declaração, que em cima de embargos de declaração, que a parte utiliza para retardar o final do processo. E aqui a previsão, a proposta é proibir um segundo desembargo de declaração. Eu também concordo integralmente. Eu acho que o embargo de declaração não pode ter esse caráter patológico de ser utilizado centenas de vezes, é um pouco exagero, né? Mas várias vezes no mesmo processo. Então, endosso integralmente. E também a previsão aqui da imposição de multa, se constatado esse caráter protelatório. A proposta ainda desse artigo 10º, da habeas corpus, essa é uma discussão muito complicada, né? Porque o habeas corpus é, evidentemente, uma garantia fundamental. Nós temos isso desde a época do Império, foi constitucionalizado na primeira Constituição Republicana, e é um patrimônio não só do sistema normativo brasileiro, mas é quase um patrimônio da humanidade, né? Surgiu lá no direito anglo-saxão. Agora, no mundo inteiro, o habeas corpus ele é utilizado para questionar uma prisão, a legalidade de uma prisão. Então, se o juiz decreta uma prisão, ou se em decorrência de uma condenação criminal alguém vai preso, ou se eventualmente uma autoridade administrativa impõe uma prisão ilegal, o cidadão tem que ter um mecanismo rápido, uma garantia fundamental para questionar a validade dessa prisão. Isso é ponto pacífico. Isso é algo que não pode ser alterado. É uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Mas no Brasil, há cerca de uns 20 anos, tem havido uma certa deturpação da utilização do habeas corpus pelo emprego do habeas corpus em processos nos quais o acusado sequer está preso, ou sequer existe uma perspectiva próxima de prisão. Então, os tribunais, principalmente superiores, normalmente são atolados de habeas corpus, e quando nós vamos examinar os casos concretos, nós constatamos que as pessoas não estão presas. E se a pessoa não está presa e nem existe um risco próximo de prisão, o remédio para prevenir uma ilegalidade é deixar o processo seguir, com sentença, apelação e os recursos próprios. O devido processo vai ser suficiente para prevenir uma condenação ilegal e uma prisão ilegal. Então, a proposta aqui colocada pelo Ministério Público, embora eventualmente possa trazer uma certa polêmica, é de restringir a utilização do habeas corpus para aqueles casos em que exista uma prisão. Então, serve para impugnar a prisão ou qualquer outra situação dentro do processo que, se levada às cortes, possa resultar na revisão de uma prisão. Ou quando houver um risco iminente de prisão. Isso não é uma proposta autoritária. O que aconteceu foi que houve uma generosidade jurisprudencial, a meu ver, excessiva, em ampliar a utilização do habeas corpus para casos em que as pessoas não estão presas, nem estão com risco de serem presas num período breve de tempo. Então, eu também endosso integralmente essa proposição. Lembro que, na proposta do novo Código de Processo Penal, a proposta que foi feita por juristas perante o Senado Federal, que continha ali representantes não só do Ministério Público, do Judiciário, mas também da Advocacia, havia essa proposição. Habeas corpus só para impugnar a prisão, e me parece o correto. Nenhum outro país do mundo utiliza habeas corpus para impugnar, senão prisão. O artigo 11 trata de processamento de recurso especial extraordinário, dizendo que eles vão ser processados paralelamente. Eu concordo com a proposição, acho que não requer aí maiores explicações, não é algo assim, nada polêmico, a meu ver. O segundo dispositivo ali, o artigo 667-A, prevê um agravo contra a decisão concessiva de habeas corpus em tribunal. Então, o Ministério Público quer ter a possibilidade de um agravo para recorrer contra a decisão concessiva de um habeas corpus. E aí eu vou pedir vênia ao Ministério Público, mas eu sou contra. Eu acho que se a ideia é
tornar o sistema processual mais ágil, né, introduzir mais um recurso, seja a favor da acusação ou seja da defesa, não me parece adequado. Sou contra essa proposição específica. O artigo 12 trata sobre ação de improbidade, e eu confesso a minha limitação, porque eu sou um juiz criminal desde 2002 e conheço à distância a lei de improbidade e ação de improbidade, então peço vênia, mas eu prefiro não abordar essa temática específica. Tá? O artigo 13... Opa. Alô. O artigo 13 trata de acordo de leniência e ação de improbidade. Também aqui eu pediria a mesma vênia, embora li, me pareceu não é nada problemático, já existe previsão de acordo de leniência em diplomas legislativos, há previsão de trazer isso para ação de improbidade, né? Não acho que há qualquer aí problema em relação a isso. O artigo 14, sobre prescrição, o processo penal ele tem que acabar com a absolvição do inocente, com a condenação do culpado. Basicamente isso. Fora desses resultados, o resultado é anormal, né? Então, se o processo é anulado, se houve prescrição. Então, a nossa legislação, infelizmente, ela tem muitas brechas para essas situações específicas, e é algo sempre que deveria perturbar qualquer um. Porque o que se quer com o processo? Quer que se faça justiça na forma da lei, né? Ainda tem que ter prescrição, a meu ver, é importante para sedimentar relações jurídicas, né? Não se pode deixar elas sujeitas à discussão indefinidamente, mas talvez algumas generosidades em relação a prazos prescricionais possam ser revistas, e a previsão aqui desse artigo 14 é de mudanças nesse regime da prescrição para tornar mais difícil o seu reconhecimento. Eu endosso também integralmente, não vejo nenhum problema em relação a isso. E o 15 igualmente, embora a elevação de prazo prescricional para um crime específico, também concordo plenamente. O artigo 16 é um artigo que trata das provas ilícitas. Então, a temática é conhecida, a polícia, o Ministério Público não podem violar a lei a pretexto de combater o crime. Não se pode combater fogo com fogo. Não se deve praticar crimes para combater crimes. Então, existe esse instituto da exclusão das provas ilícitas, que nós trouxemos lá do direito norte-americano, e que foi colocado na nossa Constituição. É um instituto muito importante, ele resguarda a integridade do nosso processo criminal, eu acho ele muito importante. Agora, também, quando reconhecida a ilicitude de uma prova e excluída do processo, eventualmente se pode ter um resultado do caso concreto que não se fez totalmente uma justiça, pelo menos considerando a responsabilidade daquele indivíduo. Às vezes um criminoso perigoso pode ser absolvido porque uma prova ilícita foi excluída no processo, justificadamente, mas esse é sempre um resultado preocupante. O que fez aqui o Ministério Público, baseado na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, de onde nós importamos o Instituto, estabeleceu ali algumas exceções, a mais do que as exceções que já prevêem a nossa lei. Então, se tem um processo e tem provas ilícitas, as provas são excluídas, as provas que não são ilícitas permanecem, as provas que são derivadas das ilícitas são também excluídas, mas aquelas provas que poderiam ser encontradas independentemente disso permanecem, e eles colocaram aqui algumas novas exceções. Tá? Uma delas é a da boa-fé, que vem lá da jurisprudência norte-americana, que a ideia é mais ou menos o seguinte: o policial ele não quis cometer um ilícito ao colher aquela prova. Ele acreditava que ele estava agindo licitamente, mas ele se equivocou, de boa-fé. Nesse caso, a jurisprudência lá da Suprema Corte entende, não precisa excluir essa prova.
Tem um caso chamado Estados Unidos versus Leon, que é de 1984. E que eles diziam, olha, a proibição de provas ilícitas visa evitar que o policial infrinja a lei. Se o policial agiu acreditando que ele cumpria a lei, então não tem por que excluir. E eles colocaram isso no inciso 3, na proposição desse artigo 16, artigo 157, inciso 3. Acho que a redação ficou meio tortuosa. E aí eu estou propondo uma nova redação. Tá? A redação ficou do seguinte sentido, a minha proposição. O agente... exclui-se a ilicitude da prova, né, do parágrafo 2º, quando o agente público houver obtido a prova de boa-fé ou por erro excusável, por supor situação de fato que, se existisse, tornaria a colheita da prova legítima. Tá? Então, é para salvaguardar aquelas situações em que não se quis infringir a lei, mas se infringiu com base num erro excusável por parte do policial. Em relação aos outros incisos, eu tenho uma discordância em relação ao inciso 7º, né, que trata da utilização da prova ilícita para infirmar um álibi do acusado. Isso também vem da jurisprudência norte-americana, mas eu acho que foge um pouco à nossa tradição, foge um pouco demais. Eu, particularmente, sou contra esse só inciso específico dessa proposição. Tá? Eu retiraria a minha sugestão, mas, claro, evidentemente, cabe, e vão ser ouvidos os procuradores, eles possam justificar melhor. Não que eu não concorde, mas eu acho que isso vai ser difícil de ser assimilado na nossa doutrina e pela nossa jurisprudência. Tá? No inciso 10 também eu tenho uma sugestão de redação. Aqui é aquela ideia de preservar a prova em um caso em que alguém denunciou a prática de um crime, mas eventualmente em uma situação que possa ser questionada a legalidade. Nós temos os casos aqui famosos recentemente dos Panama Papers, o caso do HSBC, em que você tem alguém que trabalha naquela entidade e que teve contato com ilícitos praticados por aquela entidade deveria comunicar pelos controles de lavagem de dinheiro às autoridades públicas, não o fez, e a pessoa, o empregado ali, trabalhando numa situação conflituosa com sua ética, resolveu comunicar o fato às autoridades, mesmo descumprindo um dever de sigilo que ele tinha em relação à empresa. Então, esse dispositivo visa preservar a validade dessa prova. Eu acho que é um dispositivo importante. Né? Então, lá, obtida, o inciso 10, né? Obtida de boa-fé por quem dê notícia crime, de fato, que teve conhecimento no exercício de profissão, atividade, mandato, função, cargo ou emprego público ou privado. Eu só faria aqui uma ressalva no final, um acréscimo, salvo quando vedada por lei a divulgação. Tá? Porque existem algumas situações em que o segredo é imposto pela lei, casos de advogados, casos de confissão religiosa, para evitar um conflito em relação a isso. Mas, como eu disse, eu vou apresentar isso tudo por escrito e peço desculpa, não sei se estou sendo cansativo aqui em relação a isso. Bem, ainda nesse artigo 17, tem uma previsão de uma nova hipótese para prisão preventiva, do artigo 312. A redação é para acrescentar um inciso no artigo 312 do Código de Processo Penal, diz lá, para permitir, a prisão preventiva também poderá ser decretada, para permitir a identificação e a localização do produto e proveito do crime, ou seu equivalente, e assegurar sua devolução, ou para evitar que sejam utilizados para financiar a fuga ou a defesa do investigado ou acusado, quando as medidas cautelares reais forem ineficazes ou insuficientes, ou enquanto estiverem sendo implementadas. Eu concordo integralmente, só queria aqui fazer um comentário. Foi o que se verificou em alguns casos desses da Operação Lava Jato, em que se descobria que ex-diretores da Petrobras mantinham uma fortuna no exterior. Então, olha, identificado que o indivíduo tinha lá 20 milhões de euros, havia um caso específico de um desses ex-diretores com 20 milhões de euros em contas do Principado de Mônaco, e surge uma preocupação natural. Olha, a justiça brasileira precisa sequestrar esses valores, e isso demora, isso não depende da assistência de um outro país, o outro país pode eventualmente não cooperar, ou demorar a cooperar,
você precisa de uma medida que afaste o risco desse produto do crime ser dissipado, essa riqueza enorme ser dissipada, com o risco de você ter depois o criminoso, que eventualmente pode se foragir e ainda fruir do produto do crime, né? É como se alguém comete um roubo a um banco bilionário, eu acho que enquanto o valor não é recuperado, você tem um risco real de que esse indivíduo fuja e ainda fique com o produto do crime. E o risco de que não se recupere esses valores. Então, o que eu quis aqui, a meu ver, o projeto, o Ministério Público, foi deixar claro que nesses casos em que você não recuperou o produto do crime, você tem um risco à aplicação da lei penal, não só desse produto não ser recuperado, mas também do indivíduo fugir e ficar com esse valor. Então, é uma hipótese que eu concordo plenamente, não acho que afronta a presunção de inocência, porque isso normalmente revela um risco real de fuga. Foi o caso que nós tivemos lá, não queria nominar, mas teve o caso, já foi condenado, posso falar isso, mas o caso da prisão preventiva do ex-diretor Renato Duque. Foi descoberto, foi decretada a prisão preventiva, essa prisão preventiva o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era justificada, e a gente respeita o entendimento do Supremo Tribunal Federal, só cabe elogios, ao meu ver, ao Supremo Tribunal Federal nessa atuação na Operação Lava Jato, na instância. Mas, num segundo momento, foram descobertas aqueles valores milionários mantidos em contas em Mônaco e renovou-se a prisão preventiva. E, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, no final, entendeu que a prisão era acertada. E, a meu ver, é exatamente essa hipótese aqui, que se a lei prevê expressamente, facilita, evidentemente, o trabalho dos juízes. O juiz está vinculado à lei, né? Então, nós precisamos de boas leis. Nós temos boas leis, mas nós precisamos de leis cada vez melhores, e acho que é toda essa a ideia, a intenção dessa comissão. Então, endosso integralmente aqui essa proposição. Ainda nesse dispositivo, 563 e seguintes tratam de casos de nulidade de atos processuais. Como eu disse anteriormente, o processo penal tem que chegar no fim com a absolvição do inocente, condenação do culpado. O reconhecimento de uma nulidade processual é algo sempre ruim, né? Por vezes tem que ser reconhecida porque houve uma desconformidade que eventualmente afetou o devido processo, o direito a um julgamento justo. Essas proposições do Ministério Público visam apenas deixar mais claro aquilo que já está claro na nossa legislação, de que se não tem prejuízo, não se reconhece nulidade, que é um princípio antigo, que vem lá do direito francês, inclusive foi incorporado no nosso direito. Também concordo com essas proposições, sem maiores dificuldades. Tá? Em relação à redação proposta para o artigo 567, eu tenho uma sugestão, achei que a redação não ficou boa, né? Eles propõem para o 567 a nulidade no caso de reconhecimento de incompetência, e aqui eles querem preservar os atos decisórios, como já é da previsão atual da nossa legislação, mas eu acho que a redação que eles colocaram não ficou muito clara, eu tenho uma redação diferente. Eu proponho o seguinte, 567, quando for reconhecida a incompetência, o processo deve ser remetido ao juiz competente. Na verdade, isso é bastante óbvio. Parágrafo 1º. A incompetência do juízo não anula os atos ordinatórios ou instrutórios, que é da previsão já da nossa legislação. Mas na redação que eles propuseram, isso acabou sumindo, né? Parágrafo 2º. Conservar-se-ão os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que sejam ratificadas ou substituídas pelo juiz competente. Então, o juiz reconhece sua incompetência, manda para outro juiz, o outro juiz vai acolher aquilo e vai, ratifica ou não. Isso é importante preservar os efeitos, porque, por exemplo, aquele caso de contas bilionárias do exterior. Vamos supor que o juiz se reconhece incompetente, sequestrou aquelas contas, o valor está sequestrado no outro país. Se entender que aquilo perde efeito enquanto não chega no juízo competente, tem um risco daquilo ser dissipado. Então, a ideia permanece até que outro juiz decida. E o parágrafo 3º, para esse 567, no caso de incompetência reconhecida em instância recursal, deverá ser prolatada a nova sentença pelo juiz competente. Também é da nossa lei, na nossa prática atual,
acho que é conveniente colocar expresso em lei, já que se está tratando dessa questão. O artigo 17 trata de responsabilização dos partidos políticos. Os partidos políticos, como expressão de parcelas da vontade democrática, têm que ser preservados, por evidente. Eles não são, evidentemente, instituições que servem a si mesmos, mas são expressões de camadas políticas da sociedade. Agora, se eventualmente envolvidos institucionalmente em atos ilícitos, tem que haver alguma consequência prevista na legislação. Como já existe, por exemplo, infrações à legislação eleitoral, os partidos muitas vezes respondem por multas. Então, aqui é uma previsão do Ministério Público da possibilidade de imposição de multas ou sanções mais severas em casos mais graves, em que seja identificado não que a responsabilidade é exclusiva de um agente partidário, mas, de certa maneira, aquilo possa ser imputado à instituição. É como acontece hoje em dia na responsabilidade penal das pessoas jurídicas, na lei de corrupção das empresas, quando é possível fazer esse tipo de imputação. É um tema complicado, é uma questão complicada, mas, em princípio, eu concordo com essas proposições. O artigo 18 trata da criminalização do Caixa 2. E aqui é um tema recorrente. Evidentemente, existem vários projetos e deliberações e discussões a respeito disso. Eu, particularmente, sou favorável a essa criminalização, tenho uma posição muito clara. Eu acho que Caixa 2 muitas vezes é visto como um ilícito menor, mas é trapaça de uma eleição. Enfim, você receber recursos que não são contabilizados, quando se pode receber recursos contabilizados, a meu ver, não existe aí uma justificativa ética para esse tipo de conduta, e há uma carência da nossa legislação realmente em tipificar esse tipo de atividade. E essa carência acaba gerando suas consequências, no sentido de que, se isso não é criminalizado, é tido como permitido, quando de fato não é. Então, nós temos aí até, às vezes até nesse caso da Operação Lava Jato, pessoas admitindo que a prática é disseminada. Espero que não seja. Mas, ainda assim, é necessário aí ter a criminalização dessa conduta, na minha opinião. Não tenho também propostas de redação para essa situação. Para o artigo 19, não tenho sugestões. O artigo 20 trata de sanção em demora de cumprimento de quebra de sigilo bancário. Também concordo integralmente, não acho nenhum tema polêmico. Do artigo 21 a 40, trata da ação de extinção civil de domínio. Esse é um tema relativamente polêmico. Existe uma discussão no âmbito da ENCLA, aquela Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, sobre isso. É basicamente você ter uma ação no processo civil que possa ser utilizada para decretar a perda da propriedade de origem e natureza criminosa. Fora do processo penal. Então, no processo penal, se a pessoa for condenada, o bem é confiscado, mas aqui é uma previsão fora do processo penal da possibilidade dessa decretação de perda. Lembrando que no processo penal, para se ter uma condenação criminal, a prova tem que ser acima de qualquer dúvida razoável, que é um standard probatório muito rigoroso, e a ideia, provavelmente, aqui é utilizar o standard probatório do processo civil, que é menos rigoroso. É uma questão relativamente polêmica, mas é um tema já em debate há muito tempo. Também aqui não teria sugestões específicas a serem apresentadas. Artigo 40 a 47, trata de questões basicamente estatísticas. Não tenho sugestões a serem apresentadas, os tribunais apresentarem relatórios, estatísticas sobre
ações penais e sobre recursos em matéria criminal, de improbidade, eu concordo integralmente. Tema polêmico, o artigo 48 e 57 do chamado teste de integridade. Os norte-americanos, nas investigações criminais deles, eles utilizam muito aquilo que eles chamam de operações disfarçadas, undercover operations. Tá? Isso é muito utilizado em repressão ao tráfico de drogas. Isso que nós vemos em filmes norte-americanos. O Ministério Público aqui foi trazer essa prática com um nome diferente, sem nenhuma censura quanto à questão da modificação de nome, para o campo da administração pública. Aí poder submeter o agente público a isso que ele chama de teste de integridade. Que seria uma situação simulada, que eu imagino, em que alguém, sobre um determinado controle, ofereça dinheiro a um agente público para testar, vamos dizer, a integridade desse agente público. Se o agente público aceita esse dinheiro, ele sofreria as consequências jurídicas decorrentes desse comportamento. É um tema complexo, complicado. Nos Estados Unidos, eles têm uma discussão interessante sobre essas operações, que eles discutem a título de entrapment, da armadilha. E eles falam mais ou menos o seguinte: olha, essas operações disfarçadas são legítimas quando elas servem para revelar um crime e não para criar um criminoso. Então, nesses casos de tráfico de drogas, por exemplo, quando um agente disfarçado policial vai numa grande organização criminosa comprar lá, sei lá, 100 quilos de cocaína, 1 tonelada de cocaína, é evidente que aquele agente policial disfarçado não está criando uma organização criminosa. Aquilo pré-existe. Ele está agindo apenas para colher uma melhor prova daquela prática delituosa. Então, eles têm uma série de cautelas para evitar que esse tipo de armadilha sirva para pegar um inocente, né, e não um verdadeiro criminoso. Aqui eu faria uma sugestão que talvez traga uma resguarda para esse tipo de prática no Brasil. Eu acho que submissão do agente público a esses testes de integridade deveria depender da presença de uma fundada suspeita de que aquele indivíduo está envolvido em alguma prática ilícita. Tá? Então, a minha sugestão seria a introdução de um dispositivo no seguinte sentido: a submissão do agente público aos testes de integridade dependerá da existência de fundada suspeita de seu envolvimento em crimes relacionados ao exercício da função. Né? Então, você evita que, né, o Estado haja para criar criminosos e não para descobri-los. Né? Então, isso permite alguma espécie de salvaguarda, e eu acho que mais ou menos na linha do que se faz nos Estados Unidos, pelo menos em relação a essas operações disfarçadas. Só que para você ter uma consequência jurídica, e aqui me parece uma omissão do projeto, você precisa ter uma previsão normativa, porque não adianta nada o agente, for feita uma operação para descobrir um agente que aceita esses valores, e você não ter uma previsão das consequências jurídicas. E nisso eu acho que o projeto foi falho, é preciso ter um tipo penal específico. Então, a minha sugestão também seria a introdução no Código Penal de um dispositivo similar ao crime de corrupção, mas relativamente a esses testes de integridade. Minha sugestão seria, para um artigo 317-A, solicitar ao receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função pública ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem durante a realização de teste de integridade autorizado por decisão judicial. Tá? E aqui é uma outra cautela, que eu acho que, para que a conduta seja criminalizada, para esse teste de integridade, tem que ser autorizado por uma decisão judicial. Ele possa ser feito sem autorização judicial, mas daí a consequência é só administrativa. Para ter consequências criminais, para ter maior cautela, a necessidade que um juiz autorize previamente a realização da operação. E eu propus uma pena de 2 a 8 anos, melhor do que a do crime de corrupção. Do nosso Código Penal. E a introdução também de um artigo
pode ser nesse mesmo projeto, ou pode ser na lei do funcionalismo público, nos seguintes termos: constitui infração disciplinar grave, apenada com demissão, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função pública ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem durante a realização de teste de integridade. Tá? Eu acho que faltou no projeto ter essas previsões das consequências normativas, porque senão aprova o teste de integridade e aí fica um pouco sem consequências. Mas eu acho que esse é um tema muito polêmico, né? Até já ouvi de alguns parlamentares que essa é uma preocupação principal. Talvez essa exigência de que haja uma fundada suspeita antes de submeter alguém a esse teste de integridade possa dissipar essas dúvidas e incertezas em relação a esse tipo de providência. Caminhando aqui para o final mesmo. Artigo 58 a 61 trata da possibilidade de resguardar sigilo sobre alguém que noticiou a prática de um crime. Eu acho que isso é importante não só em administração pública, crime contra a administração pública, mas crimes de tráfico de drogas, né? Nós sabemos que acontecem nas periferias das cidades, não só nas periferias, mas principalmente nas periferias, assassinatos vinculados a tráfico de drogas, e é muito difícil de encontrar testemunhas. Não porque elas não existam, mas porque a pessoa tem medo, né? Claro que se pode resolver isso com um programa de proteção a testemunhas, mas a inclusão de uma pessoa em programa de proteção a testemunhas representa um ônus tremendo para essa pessoa, né? Que ela tem que abdicar da sua normalidade, da sua vida, ser reinserida em outro local, que ela não sabe se ela vai ter condições econômicas para essa reinserção. Então tem um peso muito grande. E a ideia aqui do Ministério Público de poder ser resguardado esse sigilo de fonte em casos específicos. Tem que ter resguardos, tem que ter cautelas, salvaguardas, são importantes, porque também o acusado tem direito de se defender, e um dos direitos básicos de defesa é confrontar o seu acusador. Mas, em condições especiais, preservar a identidade dessa pessoa, eu acho que é mais relevante do que minorar, restringir com salvaguardas esse direito de defesa. Eu fiz umas sugestões aqui apenas pontuais, tá? Que esse sigilo, que essa possibilidade de resguardar o sigilo dependa também de autorização judicial. É uma nova redação para o artigo 58 do projeto, basicamente agregar ali a exigência da autorização judicial para resguardo de sigilo, e a possibilidade eventual dessa pessoa ser ouvida como testemunha em juízo, por videoconferência, com ocultação da identidade e modulação da voz. Tá? Aí eu tenho uma redação específica, mas a proposta é basicamente essa. Então, por exemplo, artigo 58. Na esfera administrativa civil e criminal, poderá o Ministério Público, mediante autorização judicial, resguardar o sigilo de fonte de informação que deu causa à investigação, e aí segue o projeto. E um parágrafo 2º desse artigo 58. Se imprescindível, o informante confidencial poderá ser inquirido no processo civil, administrativo ou judicial, por videoconferência, resguardada a identidade e a imagem, com alteração do áudio para preservar o sigilo de fonte de informação, sendo vedadas perguntas destinadas a revelar sua identidade. E aqui eu queria pegar um gancho enorme com a vênia dos senhores, mas existe um projeto em gestação na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, do chamado whistleblower, que é basicamente a previsão legal de uma proteção jurídica àquelas pessoas que dentro de instituições públicas ou privadas, elas tomam o passo ousado de revelar atividades ilícitas ou crimes praticados no âmbito daquelas organizações. E o projeto visa exatamente proteger essas pessoas, né? Não é proteger o dedo duro, né? Você está protegendo alguém que está revelando crimes, né? Você tem exemplos disso
casos famosos, casos até filmados. Lembro aqui o caso que foi objeto de um filme, de um diretor de empresa de cigarro que veio a público e revelou que a empresa tinha uma política deliberada de colocar produtos viciantes em cigarro para aumentar a sua venda. E essas pessoas que tomam muitas vezes essas atitudes, não de dedo duro, mas atitudes corajosas, ficam sujeitas a perdas significativas nas suas vidas, seja eventualmente em processos, seja eventualmente em retaliações privadas, seja até retaliações físicas, mas muitas vezes retaliações de perda de emprego, perda de salário. E é um tema que o Congresso tem que se preocupar mesmo. Esse é um tema muito importante. A Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção tem um projeto em gestação, que é um projeto muito bom. É um projeto que vem sendo trabalhado há mais de um ano. É um projeto relativamente complexo. E eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui a relatoria, né, a presidência dessa comissão, para que seja analisado da possibilidade de se debater isso em conjunto ou em separado, o que se entender melhor. Doutor Moro, nós temos projeto tramitando na Câmara aqui. A representação do INCLA vai ser convidada brevemente para participar da nossa comissão da mesma forma como Vossa Senhoria está fazendo. E nós estamos chamando do informante do bem, né, para portuguesar o termo, né, para não ficar com o termo americano. Né? E é justamente um sistema que permite a captação da informação. Obrigatoriamente essa informação tem que ser processada, e quer agente público ou privado tem que ter mecanismos de proteção, e vem com a matriz também americana, aonde quando há a recuperação de valores, este agente, quer público, quer privado, sobre decisão do juiz do feito, ele poderá inclusive receber uma remuneração, ele pode ter um prêmio, porque ajudou o país. Isso é na construção da conduta preventiva de combate à corrupção, e nós vamos tratar desse tema aqui. Perfeito. Esse projeto, até no âmbito da ENCLA, está sendo tratado mais de perto pela AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, tem a relatoria do projeto. Eu sugeria que chamassem até os envolvidos da AJUF nesse projeto para debater, é um tema muito importante. Por último, encerrando aqui, a parte de destinação de valores de publicidade, 68 e 65 não tem sugestões. E uma única sugestão pessoal que eu apresentaria aqui, aproveitando a oportunidade, que é um projeto que a AJUF já fez há um bom tempo, não chegou a ser apresentado no Congresso, que é a introdução de uma espécie de sistema de plea bargain no processo penal brasileiro. Não colaboração premiada. É apenas o caso de um acusado, a pessoa é acusada de um crime, e desde logo ela percebe, olha, as provas são esmagadoras, não tem por que ficar eu me desgastando com esse processo, e ele poder ter alguma espécie de negociação de pena perante a justiça e a acusação, aceitando a responsabilização dele com uma pena menor. É aquilo que se faz nos Estados Unidos, mas aqui não dependendo necessariamente de uma colaboração, porque muitas vezes a pessoa não tem o que colaborar, ela só tem o reconhecimento da culpa. E isso é importante para ela tem um benefício maior no processo, e, por outro lado, isso também significa uma resolução mais rápida dos casos, é bom para a justiça, com menos custo, inclusive, ao contribuinte. Então, a proposta de introdução no Código de Processo Penal do artigo 395-A. E aí tem toda uma redação específica, mas, dado aqui o tempo, eu vou tomar a liberdade de encaminhar daí por escrito. Mas a ideia basicamente é essa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a atenção dos senhores e senhoras parlamentares, dos presentes, demais presentes nessa audiência. Peço desculpas aqui, mas o projeto é grande, né? Então a gente fica numa situação difícil aqui, falando bastante, e eu gostaria, evidentemente, de ouvi-los, né, e responder a todos os questionamentos que Vossas Excelências queiram eventualmente formular. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio Moro. Inclusive, talvez a gente tenha que começar a mudar